Minha família tem uma maldição. Em todas as gerações, a mulher morre aos 18. Lembro-me do momento exato em que percebi que minha vida estava em perigo. Por semanas estava se acumulando e de repente eu estava sentada lá e nem me dei conta. Se eu não tomasse medidas drásticas para garantir minha segurança, eu perderia minha vida. Nunca em 1 milhão de anos eu achei que só conseguiria viver por 18 anos. Ainda havia muita coisa que eu queria fazer na minha vida. Quero dizer, eu mal tinha beijado um garoto ainda e nem tinha ido para a faculdade. Isso não poderia estar acontecendo. E não é como se eu tivesse tido a vida mais despreocupada. Por um lado, eu nunca conheci minha mãe. Ela morreu quando me deu à luz e eu senti que eu devia ser um lembrete constante pro meu pai de que eu sou a razão pela qual minha mãe morreu. Sei que essas coisas acontecem, mas não pude deixar de me sentir responsável. Então, quando meu aniversário de 18 anos se aproximava, eu decidi andar com cuidado. Todo aniversário que eu tinha era agridoce. Eu sempre tive um bolo e presentes, mas ao mesmo tempo, sempre visitávamos o túmulo da minha mãe e pegávamos flores para ela. Ela morreu para que eu pudesse nascer. Honestamente, é o maior fardo que eu já carreguei. Fazer 18 anos parecia um grande negócio, porque essa foi a idade em que minha mãe morreu. Sim, ela engravidou muito jovem e sua morte foi tão trágica. Eu sabia que esse aniversário seria particularmente difícil para meu pai, então eu nem mencionei. Ele me perguntou como eu queria comemorar e eu disse que estava feliz para sair para jantar ou algo assim. Muito rapidamente, meu pai começou a agir meio estranho. Ele sempre foi quieto, tipo reservado, mas esse era o próximo nível. Um dia cheguei em casa da escola e o encontrei sentado no chão do meu quarto, segurando alguns dos meus velhos ursinhos de pelúcia chorando. Eu fiquei tão chocada. Eu vi meu pai chorar com frequência, mas isso era diferente. Ele parecia realmente muito triste. Fui até ele perguntar o que havia de errado e ele me puxou para o chão e não parava de me abraçar. Isso foi apenas o começo. Ao longo das próximas semanas, ele não me deixou em paz. Ele era tão pegajoso. Na verdade, ficou um pouco demais em um certo momento em que ele nem me deixou ir para a escola sozinha. Ele insistiu em andar comigo até chegou a pegar minha mão quando estávamos atravessando a rua. Afastei a mão dele e disse: Pai, para com isso. Tem quase 18 anos, não sou criança. Eu posso atravessar a rua sozinha. Ele pareceu surpreso depois que eu gritei com ele. Ele pediu desculpas e foi embora. Havia muito barulho, mas eu poderia jurar que eu ouvia dizer algo como: Esse é o problema, você tem quase 18 anos. O que ele quis dizer com isso? Sabe, eu estava indo para a faculdade quase, então não admira que ele estivesse se sentindo meio emocional, mas não é como se eu estivesse atravessando o país. Minha faculdade ficava a 1 hora de carro. O fim de semana antes do meu aniversário finalmente chegou, e eu planejava ir ao shopping com alguns dos meus amigos, e foi a primeira vez em uma semana que meu pai realmente me deixou ter algum espaço para respirar. Ele parecia bem comigo indo, e eu me diverti muito naquele dia. Os meus amigos até me deram alguns presentes, e minha única amiga, Chelsea, me deixou em casa e perguntou se ela poderia entrar e ver como era o vestido em mim, que foi ela que deu de presente. Daí a gente caminhou em direção à porta da frente, e quando eu abri, eu quase pulei de susto. No salão foram todos os meus amigos e familiares, e havia balões por toda parte. Meu pai apareceu com um bolo e disse: Surpresa! Eu fiquei tão chocada que quase chorei. Foi tão embaraçoso, mas ao mesmo tempo eu me senti tão feliz. Eu não esperava nada disso. Até meus primos estavam lá. A festa foi um estouro. Meu pai fez todos cantarem parabéns, e eu realmente me diverti muito. Tava ficando muito tarde e a maioria dos meus amigos havia saído já. Eu tava me sentindo cansada, então comecei a subir as escadas em direção ao meu quarto. Estava tão quente que eu abri minha janela e caí na cama. Eu podia ouvir meu pai e meu primo lá de fora conversando, mas eu realmente não estava prestando atenção. De repente, ouvi meu nome e meus ouvidos se animaram. Escute, você realmente precisa contar a ela. A Riley faz 18 anos nessa semana. Ela tem o direito de saber. Quando foi a última vez que uma mulher nessa família passou dos 18 anos? É como uma maldição, tio James. Maldição? Sobre o que meu primo estava falando? O que eu tinha direito de saber? Eu desci as escadas o mais rápido que pude, mas meu primo já estava no carro dele. Eu gritei o nome dele, mas ele apenas acenou e se foi. Quando eu me virei, meu pai estava parado na porta. Pai, o que tá acontecendo? É por isso que você tá agindo tão estranho? Eu tô prestes a morrer ou algo assim? Aurelie, não! Não seja estúpida. Seu primo claramente assistiu a muitos filmes e é apenas uma coincidência que sua mãe, minha irmã e sua prima também tenham morrido na mesma idade. Mas daí meu pai parou de repente no meio da frase, todo o seu rosto ficou vermelho
e ele estendeu a mão para agarrar a parede para se firmar. Quero dizer, a irmã do seu primo, disse ele tentando se corrigir. O que você quer dizer com sua irmã? Eu fui rápida demais para ele. E foi assim que descobri que meu pai tinha uma irmã que se afogou aos 18 anos. Eu nunca tinha ouvido falar antes dela. Não é à toa que meu pai estava tão emocionado por eu fazer 18 anos. Ele havia perdido sua esposa e sua irmã nessa idade. Era uma loucura. Parecia algo saído de um filme. Uma maldição em família. E então minha prima, ela morreu no ano passado em um acidente de carro e também tinha 18 anos. Papai, eu me sinto muito mal por sua irmã. Mas apenas me diga, isso é como uma maldição? Eu devia estar preocupada? Não, querida, não. Seu primo estava sendo dramático. Por favor, acalme-se. Vamos lá, vamos dormir um pouco? Ele disse, mas eu percebi que ele estava mentindo. Ele estava preocupado e agora eu também estava. Naquela noite eu nem dormi. Mas quanto mais eu pensava sobre isso, mais fazia sentido. Eu não conseguia me lembrar da última vez que uma mulher em nossa família passou dos 18. Como eu nunca havia pensado nisso antes. Todo esse tempo eu estava animada para completar 18 anos porque eu poderia ir para a faculdade. Mas como eu chegaria à faculdade? E se eu morresse amanhã? Tentei descobrir se havia alguma conexão. Minha mãe morreu ao dar à luz, minha tia morreu se afogando, e minha prima morreu em um acidente de carro. Não havia esperança, era todos eventos aleatórios e ainda assim, porque eles tinham 18 anos quando aconteceu. Tinha que ser uma maldição. Eu definitivamente poderia evitar nadar, não tinha carro, não tinha chance de ter um bebê. Mas eu poderia morrer andando pela rua. Eu tinha 18 anos um dia depois. Isso significava que eu tinha 24 horas para fazer todas as coisas que eu queria fazer. Mas e se eu morresse fazendo isso? Não, eu não podia arriscar. Passei o último dia de 17 anos deitada na cama assistindo filmes. Eu nem queria comer, no caso de engasgar e morrer. Meu pai ficava me pedindo, pelo menos, para me juntar a ele lá embaixo, mas e se eu caísse da escada depois? Não. Eu sabia que estava sendo irracional, mas as palavras do meu primo continuavam ecoando na minha cabeça. Meu aniversário de 18 anos chegou. Eu não estava indo para a escola, eu me recusei a sair para jantar com meu pai. Mas havia uma coisa que eu sabia que eu não podia pular. Era a nossa tradição, afinal. Meu pai estava assistindo TV e eu passei de fininho atrás dele e fui ao jardim pegar algumas flores. Mamãe sempre amou tulipas e as tínhamos em todas as cores. Eu voltei para dentro e dei um tapinha no ombro dele. Ele se virou e eu pensei que ele choraria de felicidade. Vamos, pai, você não achou que eu tinha esquecido, né? A gente se dirigiu pro cemitério, estava bem escuro. A gente saiu de casa tarde, para ser sincero, mas antes tarde do que nunca. Atravessamos o caminho em direção ao túmulo da minha mãe. Tava muito escuro, então eu corri de volta pro carro para pegar a lanterna do meu pai. De repente, o chão cedeu embaixo de mim. E se não fosse por uma lápide próxima que eu rapidamente agarrei, eu teria caído cerca de 3 metros num buraco recém-cavado. Fiquei com tanto medo que eu comecei a gritar. Meu pai veio e me viu ali naquela situação. E felizmente meu pai já tinha colocado as tulipas no túmulo da minha mãe, porque eu não estava prestes a passar por um segundo a mais do que necessário naquele lugar. Daí no caminho pra casa, eu fiquei sentada, tremendo, a gente nem conversou. Quando a gente chegou na entrada, eu bati na porta, me virei e meu pai disse: Tá vendo, pai? É maldição. Eu podia ter morrido lá. Eu tremia enquanto caminhava com cautela pro meu quarto. Eu decidi que eu não era mais segura lá fora. Eu não poderia morrer, eu era muito jovem. Daí eu me tranquei no meu quarto e prometi a mim mesma não sair de lá de novo. Eu quase caí numa cova aberta. A maldição era real. Papai acabou desistindo de tentar me levar a qualquer lugar. As férias de verão haviam chegado e eu estava convencida de que não sairia do quarto. Havia perigos por toda parte. Eu poderia ser picada por uma abelha assassina ou deslizar no chuveiro. E depois de semanas sem sair, eu comecei a me sentir muito fraca. Um dia meus amigos vieram fazer um piquenique e tentaram me levar para fora, mas eu recusei. Eles fizeram um piquenique no chão então, enquanto eu me sentava na cama e comia um pouco de sopa que tinha sobrado. Depois que eles foram para casa, eu fiquei aliviada. Quem sabia que inseto eles poderiam ter trazido para o meu quarto? Mas naquela noite eu comecei a me sentir muito doente. Acordei e havia suor escorrendo pelas minhas costas. Minha pele estava pegajosa e quente. E de repente eu tive que correr pro banheiro. O tempo todo que eu estava correndo para lá, eu fiquei pensando: e se eu cair e me machucar? Foi só quando eu estava vomitando no banheiro que eu percebi que, gente, eu poderia morrer por estar doente. As coisas estavam piorando. E meu pai me encontrou caída no chão do banheiro e me levou às pressas para o hospital.
Eu tive que levar um balde grande, pois eu não conseguia parar. E durante todo o caminho, nós dois estávamos meio loucos. Papai ficou se desculpando, dizendo que estava arrependido e talvez houvesse realmente uma maldição, o que definitivamente não me ajudou muito. A gente chegou no hospital, meu pai basicamente me pegou e me arrastou pelas portas. Eu tava fraca assim mesmo. Então, para piorar a situação, o médico que salvou minha vida quando minha mãe morreu foi quem tava lá de plantão. O que, é claro, trouxe de volta toda uma emoção do meu pai, né? Poderia essa noite ficar mais louca? Eu acho que as enfermeiras de plantão não sabiam qual de nós era o mais doente. Papai parecia tão pálido e chateado quanto eu. Depois de alguns testes, o médico confirmou que eu não estava morrendo. Apenas tive um caso grave de intoxicação alimentar pela sopa que comi e também um pouco de desnutrição por ficar dentro de casa por tanto tempo e me recusar a comer adequadamente. Você quer dizer que eu não vou morrer, doutor? E a maldição? Com isso, o médico começou a rir. Ok, Aurélie, você precisa descansar um pouco e seu pai também, vocês dois estão um pouco delirantes, eu acho. Depois de alguns dias de descanso no hospital, eu estava pronta para ir para casa. Eu sobrevivi. Eu tinha vencido a maldição? No caminho de casa, do nada, papai começou a rir. Aurélie, acho que você realmente se amaldiçoou, viu? Como irônico, né? Você se recusou a sair de casa, recusou a comer comida que seus amigos cozinhavam, e ainda assim ficou doente. Tá tudo nas nossas cabeças, eu acho. Vamos deixar tudo isso pra trás. Foi tudo apenas uma coincidência, né? Não existe maldição. E sabe de uma coisa? Papai estava certo. Eu me tornei tão fixada em me manter fora de perigo que realmente trouxe isso pra mim. É como se eu tivesse atraído essa energia ruim em minha direção. Bem, isso é pelo menos o que eu tento me convencer, porque, honestamente, uma pequena parte de mim ainda acredita que evitei uma maldição em vez de ela nunca existir. Quero dizer, eu quase morri algumas vezes. Coincidência? Talvez sim, talvez não. Eu tenho 23 anos agora e às vezes ainda tenho medo da minha vida. Ah, quando se trata dos meus próprios filhos, talvez eu nem devesse ter. Quero dizer, e se houvesse uma chance, se isso fosse real e minha filha ficasse presa numa maldição estúpida? Especialmente depois de ver como era difícil para meu pai lidar com isso. Não, obrigada. E o que você acha da minha história? Compartilhe seus comentários aqui. Não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal para mais histórias.